Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. Muito feliz mais uma semana a gente aqui para trazer desenvolvimento pessoal, para que a gente possa alinhar a nossa visão com o nosso propósito, para que você possa se transformar cada vez mais num profissional qualificado também. Quanto mais você se conhece, melhor é. E por isso, essa semana, nós vamos falar de algo muito importante. A gente quer, às vezes, crescer, a gente quer, às vezes, até influenciar, que é o que hoje a gente, às vezes, está buscando nas redes sociais, para que a gente possa, às vezes, vender o nosso negócio, ou, às vezes, como algumas pessoas querem, ser um influenciador digital, mas precisa entender realmente ah, algo que é muito importante. Nosso tema dessa semana vai fazer com que você faça uma reflexão muito forte e muito profunda. O espelho, esse é o tema que nós vamos hoje trazer, essa semana, falar sobre isso. O tema é o espelho, a verdade sobre o caráter. O que é realmente ter um bom caráter? Esse é o tema que nós vamos trazer essa semana. Aprender a fazer com que você olhe para dentro de si. E isso é algo que está no nosso livro, que está aqui. Deixa eu pegar aqui, sempre para reforçar aqui para vocês. Destravando a Mente, que é o que rege o nosso programa, é a nossa primeira edição, nosso primeiro livro. Então, nós estamos trazendo tudo aquilo que eu escrevi e já agregando valores, que a ideia é que o ano que vem a gente já lance o Destravando a Mente volume 2, sempre agregando valores. Então, você que está aqui, que está chegando agora, que quer realmente crescer, desenvolver, o manual está aqui. Você precisa ter o manual para que você possa, além do programa, poder se aprofundar cada vez mais. E quando nós falamos de o espelho, né, coloquei aqui só para a revelação do coração, o espelho, a revelação do coração. E hoje nós vamos falar sobre o que é realmente ter um bom caráter. E isso tem a ver com o nosso primeiro pilar do nosso diagnóstico, daquilo que nós buscamos dentro do desenvolvimento, que é olhar para dentro. Então, a pergunta que eu quero fazer para você de início, eu coloquei aqui no nosso roteiro, 3 coisas que eu quero que você comece a refletir. Você se considera uma pessoa de caráter? Segundo, você sabe como medir o seu e o caráter também das pessoas? E terceiro, qual é o que o seu coração diz sobre você? Então, eu quero começar essa semana e com essa pergunta, e se você tiver nesse momento assistindo com calma, sabe o que eu vou te recomendar? Para, dar uma pausa, porque essa aula é fundamental. Puxa, eu não posso pausar. Então, eu quero que você anote, vou repetir de novo, quero que você anote que isso vai ser importante. Você se considera uma pessoa de caráter? Segundo, você sabe como medir o caráter, ou o seu caráter, ou o caráter das pessoas? E terceiro, o que seu coração diz sobre você? Se você tiver tempo, eu recomendo que você pare e responde. Por quê? No final, você vai ver se você respondeu certo ou não. Como que a gente destrava a nossa mente? Como que a gente expande nossa mente? Às vezes é criando esse confronto. O que talvez eu acho e ter a certeza do que é. Porque eu quero que realmente, às vezes, você fala assim, puxa, eu estou nas redes sociais, caramba, às vezes eu não consigo seguidores, muitas vezes eu não consigo seguidores, não aumenta meus seguidores, mas muitas vezes não tem a ver, às vezes, com que
as pessoas, como que eu posso dizer? Às vezes não tem a ver porque com o que você faz, mas sim com o que você acha que você faz, o que as pessoas não conseguem ver, e tem a ver com o seu caráter. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para você, três coisas que a gente vai refletir. Por quê? As pessoas confundem caráter com reputação. Essa é a primeira coisa. Caráter com reputação. E aí tem três coisas que eu coloquei aqui para a gente refletir, para você ver se você está realmente confundindo ou você realmente tem esse entendimento. Primeiro, então, reputação é o que as pessoas pensam de você. Então, às vezes eu tenho que parar para analisar se a forma como que essas pessoas estão me vendo, a forma com qual talvez eu me apresento para essas pessoas, a forma como talvez eu me dirijo e procuro expor, faz as pessoas realmente entender de forma muito clara quem sou eu, que aí nós estaríamos falando do seu caráter, nós vamos falar um pouquinho mais. Porque as pessoas só sabem, só vão julgar o seu caráter primeiro pela reputação. Então a reputação é aquilo que você está mostrando, é aquilo que você está falando. Assim como eu estou agora, eu estou falando com você, eu estou trazendo um conteúdo para você, e você vai apenas medir, mensurar o meu caráter pelaquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou trazendo, e você vai criar o seu pensamento sobre isso que eu estou falando, sobre aquilo que eu estou fazendo, pela forma que eu estou me apresentando. E aí é onde a gente precisa entender, será que eu estou confundindo caráter com reputação? Segundo, reputação é a percepção de ações observadas. Presta atenção. Reputação é a percepção de ações observadas. Então, à medida que eu vou cada vez mais me expondo ao público, quanto mais eu vou buscando fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho, eu passo a ser observado em todos os sentidos. Personalidade, temperamento, comportamento. E aí é onde as pessoas vão criando, as, e buscando entender quem é você, que aí essa reputação, através das suas ações, observando realmente se aquilo que ela está vendo é realmente se condiz com aquilo que a pessoa apresenta. Exemplo, vamos pegar algo muito simples e fácil que a gente muitas vezes é enganado, então usar e preste a novamente a tomar decisões que nós não sabemos o quanto nós podemos acreditar no caráter desses que hoje vão se eleger como presidente. Porque eles vão tentar e tentam, e esse é o trabalho, vender essa imagem, formar uma reputação forte, confiável, para que a gente possa observar e criar, através dessa reputação, entender o seu caráter. Isso somos nós. Então, muitas vezes, eu preciso entender se aquela pessoa que está ali, ela realmente está demonstrando o seu verdadeiro eu ou apenas mascarando e criando uma reputação que nem sempre é o seu caráter real. Vocês estão entendendo?
Então, quantos fakes que você vê aí? Influencer que a gente descobre através de jornais, entrevistas, escândalos, que quando nós vamos saber, ele criou uma reputação, vendeu um caráter, só que nos bastidores ele não é isso. Estamos aqui falando de reputação. Terceiro, reputação é o resultado gerado por benefício. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que dá um show, um artista. Então, ele faz um show onde pessoas choram, se emocionam, se sentem super bem. Então, ele gerou um resultado, ele gerou um benefício de alegria, de entusiasmo, de libertação, se for, às vezes, no show cristão. Então, a gente vai julgar aquele caráter daquela pessoa pela reputação do seu resultado. Aquela pessoa é maravilhosa, quando ela abre a boca para falar, quando ela canta, olha, as palavras dela me emocionam. Isso é reputação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que o que as pessoas estão vendo não é o seu caráter, elas estão vendo a sua reputação. Aquilo que você vê é reputação. Você julga o meu caráter pela minha reputação. Agora, olha só. Vamos entender agora aqui sobre caráter. Você mede a reputação real pelo caráter que tem. O que isso quer dizer? O caráter é um julgamento interno. Então, aquilo que você vê, que é o caráter que você está comprando, que você está acreditando, eu tenho que agora fazer o meu julgamento. Aquilo que essa reputação que eu estou vendendo, essa reputação que as pessoas estão comprando, essa reputação que as pessoas estão acreditando, é um caráter real? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você vende o seu caráter real, porque só você sabe. Então, eu posso falar o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser, e você pode comprar 100% de tudo que eu estou dizendo, 100% de tudo que eu estou falando, mas é eu que tenho que olhar para dentro, que é o nosso primeiro pilar, presta muita atenção nisso. Eu que tenho que olhar para dentro, investigar o meu coração e falar: o que eu vendo para essas pessoas é real? O que eu vendo para essas pessoas realmente é o que eu vivo? O que eu vendo para essas pessoas, essa reputação que eles fazem sobre mim, realmente tem verdade nisso? Então você faz essa pergunta. Seja lá o que você faz. Às vezes você vende convênio médico. Será que aquilo que você vende, a forma com que você fala, a forma com que você se comunica, e faz as pessoas comprarem, você vende apenas uma imagem que cria uma reputação favorável, ou você realmente cria um caráter real, que cria uma reputação realmente sólida, onde as pessoas podem realmente acreditar e saber que você é tanto uma coisa, frente às câmeras ou atrás das câmeras. Quando você está atendendo, seja aqui, ó, estou atendendo, eu estou na frente das câmeras, você está atendendo num balcão, você está na frente ali, ó, das câmeras, da pessoa. Mas por trás disso, quando você está nos bastidores, que você senta ou que você dorme, você pode dizer, esse sou eu. Então eu coloquei 3 coisas aqui para você refletir. Primeiro, seu caráter está na sua essência.
naquilo que realmente você é, na sua identidade. Então, realmente, sabe, as pessoas podem, que não é gostoso, isso acontece comigo, e eu fico muito feliz quando acontece isso. Quando por mais que ainda não seja tão público, ou tenha tantos seguidores, ou tantas pessoas que acompanham ainda o meu trabalho, mas, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de, às vezes, estar num evento, encontrar pessoas, e a pessoa vem falar comigo e fala, nossa, você é a mesma pessoa que a gente encontra ali em frente às câmeras no YouTube, no Instagram. Então, isso, aquela reputação que a pessoa fez de mim, o caráter que ela construiu sobre a minha pessoa, ela vê que o meu caráter é real, que não é fake. Exemplo, às vezes eu estou na academia próximo aqui à minha casa, são pessoas que me acompanham e me vê no mercado, me vê na academia e vê que eu sou realmente de verdade. Eu fiz aniversário, é gostoso você ouvir não só um parabéns, pode dar licencinha, opa, desculpa, não só um parabéns, mas também a pessoa falar como é bom, né, acompanhar o seu trabalho, ver o seu crescimento, a sua evolução e o que você traz para as pessoas. Isso é você ter a certeza, a tranquilidade que aquilo que você fala, aquilo que você faz é a sua essência. Como já falei em outros episódios, desde que eu resolvi ser um mentor, trabalhar como coach, ajudar no desenvolvimento, não é sobre apenas estar aqui, é sobre estudar, é sobre se aprofundar, é sobre virar um pesquisador, virar um escritor, para trazer essência e profundidade, não só sobre o que, o que diz, né, os estudos ou uma pesquisa, mas sim aquilo que eu vivo e eu acredito e aplico na minha vida. Segundo, seu caráter está na sua intenção, que é o que nós estamos falando. E a intenção está ligado ao seu propósito. A intenção ela está ligada diretamente ao que você quer transmitir e a verdade que você quer deixar, ou seja, um legado. E aí, esse legado, ele vai estar ligado ao quê? Ao terceiro. Seu caráter está na motivação. Então existe a motivação de eu falar, puxa, a tudo que eu faço, eu invisto muito em mim. Eu fiz, né? Fiz graduação em educação física, fiz pós em fisiologia, pós em biomecânica, fiz MBA em liderança e desenvolvimento pessoal, fiz MBA em gestão de pessoas e psicologia organizacional, estou fazendo mestrado em neurociência, psicologia e comportamento humano, tudo isso é investimento. Compro diversos livros, leio livros e estou escrevendo livros. Tudo isso é investimento. Agora a pergunta é, qual é a motivação? Qual é o propósito? Não, é só para poder dizer para as pessoas que eu tenho muito conhecimento. Então, isso é um ego, é uma motivação muito rasa, é uma motivação extrínseca, que é o aparecer, que é o demonstrar, e isso não vai se, se manter, se fortalecer, porque você não está fazendo por um propósito que é uma expansão, um legado aonde isso possa continuar a se perpetuar. Agora, quando eu faço tudo isso, falo qual que é a motivação? A motivação ela é intrínseca, ela está aqui, ó, no coração. É poder ajudar as pessoas, é poder fazer com que muitas pessoas que não podem, às vezes,
ou não tem condições de, às vezes, estudar, se aprofundar, fazer esse investimento, eu possa trazer esse conhecimento e ajudar essas pessoas a ter uma visão mais ampla sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre o seu propósito, sobre o seu destino, enxergar de uma forma mais ampla a sua vida. Então é aonde eu sei que a construção do meu caráter, aquilo que eu quero realmente ser, ele vai além do que eu estou me formando. Ele transcende aquilo que eu estou buscando. E sim, ele vai expandir tudo que eu tenho em conhecimento para as pessoas que estão me acompanhando, que estão recebendo. E isso que é a gente entender que é o servir com propósito. Entender essa posição que você às vezes quer tomar. Uma coisa é você falar assim, eu vou abrir uma barraquinha de pastel. Para quê? Para pagar minhas contas. A outra coisa, o cara fala assim, eu vou abrir, eu vou fazer, eu vou abrir uma barraca de pastel para que eu possa ter o pastel mais gostoso do mundo. Legal. Agora outra coisa que o cara fala assim, ó, eu quero abrir o pastel e ser uma pessoa que possa empregar muitas pessoas e me acompanhar no meu propósito. Vocês entendem? É a motivação. Imagina, para pensar, o cara que resolve ter um shopping, quantos empregos que ele dá? Ele não tá olhando de forma micro, como às vezes você quer ter algo, você fala, não, mas eu não quero ter funcionário. Olha como sua visão é micro. Você quer ter o bônus, mas não quer ter o ônus. Não, porque isso aqui vai dar dor de cabeça. Outra vez a pessoa fala assim para mim, mas por que, mas você tem negócio próprio não dá dor de cabeça? Eu falo assim, mas deixa eu te perguntar, da onde vem o seu salário? Da onde vem as suas condições de crescimento? Não, veio do meu emprego. Mas quem te deu o emprego? Não, a empresa X. Se ele tivesse o pensamento que você tem, você estaria empregado? Todo mundo que estivesse lá estaria empregado? Não. Então, o propósito dele não era ele primeiro colocar dinheiro no bolso dele. O propósito dele era poder fazer algo tão grande que ao mesmo tempo ele ia beneficiar outras milhares de pessoas. Isso é uma mente de expansão. Isso é uma mente de crescimento. Então, às vezes, você está pensando muito micro para poder crescer, para crescer macro. É a forma que você pensa. Vai determinar muitas vezes aonde você vai chegar ou não. Se eu for pensar em tudo que pode acontecer, aonde eu quero chegar, então o meu propósito ele está baseado na dor. Meu propósito está baseado apenas nos caos. Lembra que eu falei? Tudo é um problema. Se eu pensar na solução, eu não vou ficar preocupado com o caos. Se X acontecer, eu tenho a solução. Todo o crescimento vão ter barreiras, só que vão ser trampolim para quem quer crescer. Vão ser muros para quem tem medo de enfrentar os desafios. Pense nisso. E aqui eu fecho o nosso primeiro episódio da semana, que é segunda-feira, hein? Tem muito mais até sexta. E aí eu trago essa reflexão, quando eu digo para você que a gente tem que juntar a vida pessoal, profissional e espiritual e entender o quanto a gente já aprendeu, pode aprender diariamente através da palavra de Deus. Lá em Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais rico, o homem que pediu sabedoria para Deus,
ele disse assim, ó, lá em Provérbios 23:7, porque como pensa no seu coração, assim é ele. Então, está aqui dentro. O caráter é formado aqui dentro. Ações, atitudes, pensamentos, propósito, está aqui dentro. Essa é a intenção do seu coração, é o que vai repassar. O que você vê aqui é uma reputação. É a forma, você me vê, você julga o meu caráter pela reputação. Agora, eu tenho que analisar se a reputação que está sendo criada é um caráter real. Pensa nisso, para que você possa realmente ser uma pessoa de caráter real e não de fake news. Para que você possa transmitir uma construção de uma reputação real e não de fake news. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesse início de semana, segunda-feira. Amanhã estamos aqui com mais um episódio, 5h35 da manhã. Fique conectado e em breve, e se você quiser me ajudar, coloca aí. Eu gostaria de ter você no Spotify. Então, estou fazendo uma pesquisa para ver se eu coloco também o nosso programa lá no Spotify, para que você possa ir ouvindo, de repente, no carro, no rádio, durante o seu treino, o nosso Destravando a Mente. Então, deixa seu comentário aí, eu vou saber que você chegou até o final, deixou seu comentário, e isso vai ajudar eu tomar essas decisões para levar cada vez mais em diversos canais o nosso Destravando a Mente. Beleza? Fique com Deus, Deus abençoe, boa semana e até amanhã, se Deus quiser.